agora um efeito muito grande na política do Brasil. Um efeito provocado a partir de partidos políticos fracos. A gente não tem partidos fortes no Brasil. São poucos os partidos. Aliás, eu diria que só há um partido orgânico no país, que é o PT, que tem eleição direta, tem participação de militância. A maioria dos partidos tem dono. Muitas siglas são siglas de aluguel. Você já ouviu muito essa expressão na política. A regra eleitoral, ela está buscando acabar com esses partidos pequenos, mas eles ainda persistem. E essa fraqueza dos partidos políticos é o que tem gerado, inclusive, um congresso feroz em direção ao orçamento, Osmando. Explica pra gente. Exatamente isso que o senador, o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, governador do Maranhão, Zé Sarney, explica numa entrevista muito boa que ele concedeu ontem, este final de semana, e na qual ele anuncia que está lançando, proximamente, está concluindo a elaboração do livro O Brasil e o Seu Labirinto, que vai lançar, e em que ele centra a sua crítica na fragilidade, na fraqueza, na falta de consolidação dos partidos políticos no Brasil. E ele diz muito bem isso porque ele vem do antigo MDB, que foi o partido que levou Tancredo Neves à presidência da República, claro, junto com outras forças, e que era um partido muito forte naquela época, era o PMDB, era um partido muito forte, muito organizado, muito doutrinário, porque ele se confrontava com a antiga Arena, que virou depois PFL, e era um partido que tinha muita diretriz, muita base programática, muita organização, muita disciplina, e passava isso para os filiados. Bem, isso acabou. Até o PT, que é, como o Ananias bem lembrou, o único partido orgânico do Brasil, também sofre hoje uma contaminação absurda, porque a fragilidade que tomou conta do partidarismo no Brasil é uma coisa realmente absurda, e nisso eu concordo em gênero, grau e número com o ex-presidente José Sarney. Sarney é que no dia 15 de março de 1985 assumiu a presidência da República depois de 21 anos de governo militar no Brasil, onde não ocorria eleição. Nós passamos 21 anos, mais de 21, porque a primeira eleição indireta ainda foi em 1985. A primeira eleição direta no Brasil foi em 1989, com a eleição Então foram quase 30 anos do Brasil sem eleição para o povo ter direito de escolher o seu candidato a presidente e nem os seus governadores. Pois bem, o Sarney era o vice do Tancredo, que foi eleito no colégio eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985, tomaria posse no dia 15 de março. No dia 14 de março, o Tancredo adoeceu, foi internado em Brasília e de lá só saiu para ser sepultado. O Sarney, no dia 15 de março, então, assumiu, um dia após todo um conflito, porque havia militares que não queriam que o Sarney tomasse posse, mas ele finalmente houve um consenso, a ditadura já estava realmente no fim e o Sarney tomou posse. E ele tem uma experiência incrível, porque ele administrou todo esse processo de redemocratização do país, de organização da volta à paz, da normalidade, das liberdades individuais. Então, o Sarney tem essa marca na sua vida. Ele que agora, dia 24, na próxima semana, completa 95 anos de idade, em plena lucidez, diz que o Brasil está num desacerto sem tamanho por conta exatamente dessa fragilidade, dessa ausência de organização, de consolidação partidária no país, que faz com que os poderes entrem em conflito e faz com que poderes como o Congresso Nacional avancem na direção do Executivo e subtraia e sequestre o orçamento público nacional para fazer coisas como
o orçamento secreto, que foi tocado no tempo do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que voltou a ser tocado pelo ex-presidente Arthur Lira, na forma como é feita a distribuição das emendas parlamentares e de emenda PIX, e que faz com exatamente essa falta de organização partidária permite que haja esse salve-se quem puder. O presidente Sarney defende no seu livro que volte a reavivar a luta pelo voto distrital e o estabelecimento no país de um semi-parlamentarismo, como ocorre em Portugal, na França, e também uma reforma do voto, para torná-lo, por exemplo, como é feito hoje na Alemanha, em que metade do voto é o voto proporcional, como todo ele é no Brasil, e a metade do voto, do outro voto, a outra parte do voto, ela é distrital. Isso faz com que os interesses públicos comunitários ganhem força dentro desses partidos e os partidos tenham, a partir daí, capacidade de se organizarem, de se incorporarem doutrinas e diretrizes que deem dignidade à vida política do país. Olha, a gente tem esse registro do Osmando hoje aqui, que é muito importante, porque nós temos o privilégio de ver o ex-presidente José Sarney de forma tão lúcida e nesse momento de a gente louvar a nossa democracia, ele tem estado ainda mais presente nas discussões públicas do país, ele, na sua lucidez, trazer para a gente um raio-x, um panorama que é muito objetivo, que é muito certeiro, que é muito lúcido da nossa realidade política. Isso pela sua experiência e pela condição que ele tem hoje, pelo status que ele alcançou hoje, pela posição que ele alcançou hoje de referência política para o Brasil, de quem já esteve à frente do nosso país em um momento tão delicado que foi o momento da nossa redemocratização. E o raio-x, ele é muito específico, ele é muito certeiro e explica como nós chegamos nesse estado de coisas, onde o Congresso tem, por imposição, uma fatia generosa do orçamento, o que muito inviabiliza se governar esse país. E dá a letra. Se quiserem mudar, Kátia, precisam mudar o sistema eleitoral, o sistema de votação do país, o sistema de representatividade do nosso povo nas casas legislativas. Agora, ao que me parece, aliás, eu vou perguntar a você, à disposição desse parlamento fazer isso? E não tendo, como a gente, como sociedade, pode fazer isso? Está difícil, porque a tendência, o que se esperava é que após a reforma que os partidos foram diminuindo, a gente viu, já houve uma diminuição, apesar de ainda existir muito partido, houve uma diminuição do número de partidos, e a tendência para 2026, a gente vê aí partidos fazendo o movimento de se juntar em federações, porque não conseguirão sobreviver sozinhos ali por conta da cláusula de barreira e etc. Ainda assim, é muito forte o personalismo, né? O eleitor brasileiro, ele não tem ainda aquela ideia do que cada partido realmente defende, quais são as bandeiras. Hoje, apesar de estarmos aí divididos, né, o país dividido ali entre aqueles que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, os que apoiam o presidente Lula, mas se você questionar para que as pessoas se expliquem como de esquerda, direita, extrema-direita, conservadores ou progressistas, você vai ver que vai aparecer ali resposta de toda forma e essa de... Bolsonaro... Não se sabe. Não se sabe. É muito na figura. E o do Lula porque nunca mudou, nunca né? mudou. Então, e isso gera ali essas ambiguidades. E ontem a gente comentava, por exemplo, o PL... Sim.
deputados que votaram a favor da urgência da anistia estão defendendo, outros que não estão. Não assinaram. É muito ainda aquela coisa do paroquianismo, né? Defender o interesse, né, que está dentro ali do seu estado, como é que a coisa funciona, e não importa o que o partido defende, o que o partido quer. O resultado disso é o que nós temos. Sim. Um Congresso que trabalha, que ali para ter a governabilidade, para o presidente, o executivo tomar medidas, é muito difícil. Do jeito porque que vota-se em um presidente que tem ali uma ideia, uma linha de trabalho concreta, definida, mas para a representação legislativa, vota-se totalmente ao contrário. Né? Se eleger um presidente de esquerda e um Congresso de direita. E de centro-direita. Olha, você tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa responsabilidade, tem que ter também essa preocupação na hora de votar para presidente, votar para deputado, porque senão vai chegar num momento onde o país vai ficar ingovernável. A gente vai agora de novo para a redação.